Ligar a câmera. Boa Patrícia, a tarde, gente está te ouvindo. boa Boa tarde. tarde. Boa Eu me tarde. chamo, eu me chamo Patrícia e eu sou do PA Rochedo, assentamento PA Rochedo. Joia. Obrigada, Patrícia. Bem-vinda. Por nada. Obrigado a vocês. Eu acho que podemos começar, né? Tem outros entrando aí, mas a gente já vai dando início, né? E o pessoal vai acompanhando aí minha apresentação. Eu sou o Matheus, né? Estou com a TEP da cooperativa. Já conheço vocês, né? Já tive a oportunidade de conhecer a maioria. Isso é bom para a gente ter mais proximidade, né? E eu vou estar ensinando um pouco como fazer um sistema agroflorestal, né? Desde o início, ou então também para aquelas que já têm cacau, né? Trabalhar melhor o seu sistema agroflorestal e ter uma melhor produtividade. Eu sou agricultor familiar também, né? Desde meus avós, sou indígena, então a agrofloresta para mim é a salvação do planeta e a melhor coisa do mundo, né? Então, vai ser muito bom poder falar isso para vocês, né? Apresentar tudo que eu vivenciei com a agrofloresta, né? Como vocês podem ver nessa foto, eu trabalhei no campo desde o início, né? Plantando alface, aipim, banana, como alguns de vocês falaram aí. E eu vou estar explicando, né? Como é que faz para a gente ter esse sistema abundante de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Atualmente, né, as práticas mais comuns de produção de alimentos são monocultura, onde também, junto com a monocultura, faz o uso de herbicida, pesticidas, fertilizantes. Isso leva, né, à perda de fertilidade do solo, de uma forma rápida. Então, sempre tem que estar adubando, né, gastando com insumos químicos para controle de pragas. Então, acaba sendo caro para os pequenos agricultores, né? Já os sistemas agroflorestais sucessionais, que também significa agricultura sintrópica ou agrofloresta, né? Porque é um sistema onde as plantas vivem em harmonia, sem o uso de agrotóxicos, né? E elas conseguem fazer uma rápida recuperação dos solos sem o uso de fertilizantes. Isso em torno de 5 a 8 anos, né, foi possível observar essa melhora nos solos onde foram feitas agroflorestas. Sistemas agroflorestais sucessionais, como falei também, conhecido como agricultura sintrópica, esse nome foi dado, né, através do Ernest Ghost, que foi o criador da agricultura sintrópica, e ele foi um grande observador, né, do sistema na natureza. Ele viveu também na Costa Rica, conheceu os indígenas, trabalhou, e depois desenvolveu essa técnica aqui no Brasil, inclusive na Bahia, né, em Piraí do Norte, próximo aqui à nossa região também, que é uma região cacaueira, né, próximo a Gandu, e de fruticultura também muito forte. Então, ele desenvolveu um sistema, né, adequado para a região de Mata Atlântica. Então, é importante as pessoas saberem isso. Os sistemas agroflorestais, né, abre um novo nicho também para os agricultores, pois vão ter clientes que estão preocupados com a saúde pessoal e do planeta, né, optando assim por consumir produtos naturais, né, sem utilização de químicos, e também que conservam a natureza. Então, isso é o que a Copesma, né, tem interesse de que a gente preserve a natureza. Então, isso é bom para o pequeno agricultor, né? Estar sempre em conservação da natureza e consumindo produtos naturais. Também é importante para a segurança alimentar, né, dos produtores. E existe também SAFs que utilizam agrotóxicos, né, adubos minerais e herbicidas, que são como a gente faz na nossa região, né, as cabrucas. Geralmente é utilizado
adubos químicos, né? Em alguns casos herbicidas, né? Então, isso pode gerar renda para o agricultor, né? Vai aumentar a produtividade, mas pode causar risco para a saúde pessoal quanto ambiental. Ainda mais na nossa região, o pessoal costuma usar herbicidas, né, esses agrotóxicos, sem a EPI adequada. Então, é muito perigoso, tanto para quem está produzindo, né, quanto para quem vai consumir também o produto. O meu objetivo aqui é descrever para vocês, né, como é feita uma implantação de uma agrofloresta que é capaz de gerar, aos poucos, renda para os agricultores familiares, conservar a natureza e recuperar áreas degradadas, né? A recuperação de áreas degradadas também é muito importante para a recuperação de águas, né? Também falam que água se planta, o Ernest fala assim, pois recuperando, né, a natureza, a floresta, Uma é reunião. possível recuperar também as nascentes, os rios, tornando assim um ambiente melhor, né, para se cultivar e para se viver com água. Vou estar falando um pouco, né, sobre nossa região, que está dentro da Mata Atlântica. Essa região Mata Atlântica abrange cerca de 15% do nosso território, né, brasileiro, com a maioria das cidades ao litoral, né? Então a gente vê no mapa essa parte verde, né, é toda a Mata Atlântica. E dessa mata original, né, os últimos dados é que existem somente 12% do que era originalmente, né? Mas esse número tende a ser menor, porque na época foi calculado também Cabruca como áreas de matas naturais, né, mata virgem, e não são, né? Cabrucas também são sistemas agroflorestais que já foi modificado aqueles sistemas ali, já teve épocas de derruba total. Então, a cabruca acaba que não são matas originais e pode estar dentro desses cálculos aí, porque quando a gente vê por cima, né, a gente não consegue identificar o que é uma floresta nativa e o que é uma mata de cacau, uma cabruca. E dessas 12% que restam, podendo ser menos, né, 80% está em áreas privadas. Então, está na mão, né, das pessoas, dos agricultores. Então, é importante a gente não perder esses restantes, né, de matas originárias e também aumentar o número de agroflorestas devido à nossa região ser uma região de mata, né, Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um hotspot mundial. Isso, o que significa isso, hotspot, né? Se colocar no Google, na internet, vai dizer que é um lugar que tem muita biodiversidade. Então, a gente é um dos lugares no mundo que tem mais biodiversidade, né? Comparando as áreas de floresta que temos, a biodiversidade consegue ser maior do que a da floresta amazônica, devido ao tamanho da Amazônia ser maior, né? Lá tem mais espécies, mas aqui, em uma área menor, tem muita quantidade de espécies, tornando assim uma região de hotspots. Então, o turismo é muito forte, né, na nossa região. Temos também a observação de pássaros, coisas que vêm crescendo muito, né? O turismo em nossa região também por a diversidade de pássaros e também exclusividades, né? Muitas das plantas e dos animais são endógenos, só existe aqui na Mata Atlântica. Então, 20 mil espécies de plantas diferentes na Mata Atlântica, né? E ainda existem muitas que ainda não foram, né, registradas, novas espécies. Então, você vê o que eu falei, né, sobre a variedade, a biodiversidade ser muito forte aqui na nossa região. 298 espécies diferentes de mamíferos, né? 992 espécies de pássaros, 200 espécies de répteis, 370 espécies de anfíbios e 350 espécies de peixes. Então, é um lugar muito biodiverso, né, e rico.
de diversidade de seres e de plantas. Só que, por outro lado, né, como eu falei também, é um lugar muito desmatado. A floresta, né, já foi praticamente original, toda desmatada, tendo aproximadamente 10%, né? E a partir do tempo em que o INEP fiscalizou, né, o desmatamento, todos os anos ocorreram desmatamento, e a Bahia e Minas Gerais são as maiores áreas de Mata Atlântica e também são as áreas que mais ocorre o desmatamento, né? Esse desmatamento geralmente ocorre para produção de áreas agrícolas, né? E na nossa região acontece muito para a pecuária, né? A produção de gado. Então, a gente vê muito derrubada até de cacau também nos últimos anos, de agroflorestas para utilizar como monocultura, né? E isso leva ao desmatamento e à degradação do solo. A importância, né, do sistema agroflorestais devido a isso, a esse desmatamento, né? A gente poder recuperar áreas desmatadas e melhorar os nossos solos. Então, na mídia tem muita, atualmente, né, destaque sobre o desmatamento e o ritmo continua alarmante, né, desses desmatamentos. A gente não vê uma melhora, né? Então, para a gente conservar as florestas tropicais, precisa a gente fazer sistemas agroflorestais. Então, o sistema agroflorestais é uma alternativa viável, eficiente, né, para o desafio, tanto recuperar áreas degradadas como reflorestar, né, unindo a harmonia, né, da agricultura com a conservação dos recursos naturais. A agrofloresta, né, contempla os princípios básicos da sustentabilidade, que é o que a gente trabalha, né? Sustentabilidade que vai incluir o uso de árvores no sistema, uso de práticas de manejo que otimizem a produção combinada, né, de várias culturas juntas, o uso de recursos endógenos, que significa utilizar os recursos próprios da fazenda, né? Por exemplo, fazer podas de árvores que vão virar adubo, a casca do cacau, fazer uma compostagem, usar o calcário ali, juntar com outros matéria orgânica e utilizar na fazenda, né? Isso é utilizar o próprio recurso para poder adubar e, e servir o sistema, né? Não precisando utilizar adubos químicos ou comprar materiais de fora. E geração de inúmeros serviços ambientais, como carbono, né? A biodiversidade, de proteção dos animais, tudo. Então, muito importante o sistema agroflorestais. Então, continuando, né? Outras coisas que tornam a agrofloresta muito importante é que a implantação de ciclos curtos, né? Cumpre um papel fundamental quanto à segurança alimentar, porque a gente consegue estar trabalhando ali com hortaliças, com aipim, batata, coisas de roça, né, que a gente chama também. E isso já inicialmente, né, vai estar ajudando a família, tanto na parte de segurança alimentar, quanto também na renda, né, que gerando muito alimento, a pessoa consegue vender, né, comercializar e gerar renda para a sua família também. E essas plantas de ciclo curto é bom para comercialização em feiras, né, que vai estar sempre tendo essas plantas. E a partir, né, que o SAF vai desenvolvendo, vai enriquecendo a segurança alimentar da família, né, porque vai começar a ter frutíferas como laranja, cacau, e isso agrega valor também maior, né, para o agricultor. E também a gente pensa a longo prazo, né, incorporando espécies de valorização econômica, gerando renda a médio e longo prazo. Por exemplo,
árvores de lei, né? O mogno africano, que a gente pode estar implantando no início do sistema, mas que só vai utilizar depois, né? Outras árvores também, como o cacau, que a gente tem um longo ciclo também de utilização. Conferindo, ou conferindo ao pequeno produtor a oportunidade de sair definitivamente da pobreza ou de uma situação de baixa renda, né? Porque ela vai ter seu próprio alimento e, como eu falei, produzindo mogno, com 20 anos, o mogno, você fazendo tudo certinho, né, legalmente, você consegue, em um hectare, estar tirando valores na casa de milhões de reais, né? Então, isso daí tiraria, né, realmente o agricultor da pobreza. Mas o agricultor tem que ter paciência, né, de esperar 20 anos e tal. Muitos não têm essa paciência, né? E não acredito que. Mas na nossa região, né, a gente vê muitas agroflorestas e aproveita, né, essas árvores até hoje. Por exemplo, alguém plantou de nossa família, né, os vinháticos. Então a gente aproveita, né, hoje em dia para construir muita coisa, galinheiro, sempre tem uma reforma em casa, né, que a gente utiliza nossas madeiras. Então, é importante a gente também estar plantando, né, para futuramente também outra pessoa aproveitar ou a gente mesmo. Então, agora eu vou aprofundar mais, né, nos princípios da agrofloresta, o que é que o Ernest visualizou, né, e criou essa metodologia com base nos princípios essenciais da natureza, né, que são a biodiversidade, a sucessão natural. Por isso esse nome, né, que eu falei, Sistema Agroflorestais Sucessionais, porque tem essa sucessão natural que é observada e a estratificação, que são estratos diferentes, né, andares para as plantas estarem e a harmonia entre esses. Então, todos esses unidos juntos, né, são os princípios da agrofloresta. A biodiversidade é responsável, né, pela abundância e a variedade do mundo natural. A abundância, o que é abundância? Quando a gente olha essa imagem, né, a gente vê muitas plantas diferentes, frutíferas, animais. Então, a abundância é isso. A abundância é muita coisa, né? Uma grande diversidade de coisas. Então, uma mesa farta de alimentos, né? De aipim, batata, cuscuz. Isso é abundância, né? É poder ter muito alimento e ainda sobrar para comercialização. E a variedade do mundo natural, a importância, né, da biodiversidade, é que todas as plantas, os animais e os micro-organismos fornecem nossos alimentos e nossos medicamentos, né? Então, é muito importante a biodiversidade para a gente ter uma boa saúde. E foi comprovado, né, e analisado que solos com menor teor de minerais, né, trabalhados em conjunto dos seres vivos, pode gerar florestas grandes e fartas em alimentos, como a gente tem o exemplo da floresta amazônica, né? Que lá tem pouca influência humana, mesmo assim as florestas são riquíssimas, né? Tem as castanheiras, tem o açaí, o turismo, muita água. A floresta amazônica é prova viva da abundância, né? Todos muita riqueza da própria natureza, né, que se criou. E depois, né, a sucessão natural, importante no preparo do solo para a formação das florestas, né, um princípio da natureza, de sucessão, de que primeiro vem algumas espécies de plantas e vai preparar o solo, né, para outras plantas mais exigentes. Então, a gente já planta elas juntas, né, e uma vai ajudar a outra. A gente tem a classificação de plantas pioneiras, ou placenta também, que são plantas menos exigentes que preparam o solo, né? Quando a gente faz uma queimada, realiza uma queimada, quais são as primeiras plantas que renascem depois da queimada, né? Então, essas plantas que renascem depois da queimada são essas plantas pioneiras. E as outras plantas, né?
naquele momento, elas não conseguem se desenvolver. Elas ficam ali por baixo do capim, né? Para futuramente, quando o solo estiver melhor, né? Mais úmido, a outra planta consegue nascer. Então, a gente tem essa observação, né? De que existem plantas melhores de iniciar. Então, a gente coloca mais dessas plantas, né? Para ocupar o espaço e ter um recurso extra. Por exemplo, alface, couve, essas plantas todas são pioneiras, né, que vai ajudar as plantas secundárias, que aí já vem o aipim, por exemplo, a banana, são plantas mais exigentes, né, que são preparadas pelas pioneiras e vão preparar o solo para as plantas clímax, que são as árvores maiores, né, as plantas perenes, como o cacau, o café, que geram mais renda. Então a gente planta tudo junto, né? O alface, depois o aipim, a banana, junto com o cacau, com mogno, com eucalipto, e elas conseguem, né, uma ajudar a outra no desenvolvimento. Isso é a sucessão, por isso sistema agroflorestais sucessionais, né? E também a sintropia, de tudo estar unido, né? A natureza para dar certo. E a estratificação, né? As plantas se organizam em estruturas e andares diferentes para poder captar melhor a luz juntas, né? Então, existe os estratos baixo, o estrato médio e o estrato alto. Então, por isso que a gente, nos nossos sistemas, né, conseguimos ter uma grande diversidade de plantas. A gente observa, né, que a jaqueira, ela está nesse nível, mas que em cima da jaqueira a gente consegue ter um vinhático, embaixo da jaqueira a gente tem o cacau, né? E embaixo do cacau tem outras plantas. Então, assim, a gente consegue utilizar melhor o espaço e aproveitar melhor a luz também solar. Então, eu vou falar um pouco, né, sobre o sítio em que eu trabalhei lá em Minas, que é Sítio das Mangueiras. É uma propriedade rural do município de Florestal, Minas Gerais. E lá eles dão curso, né, de agrofloresta, de implantação de sistemas agroflorestais, e eu pude, né, participar de vários cursos e de viver lá, trabalhando mesmo dia a dia, né, no trabalho de faculdade, estágio, para poder aprender o máximo possível. Então, lá eu trabalhei desde plantar alface até comercialização, reuniões de negócio, tudo, né, para poder entender esse sistema. Lá eles têm um bom local de comercialização, né, que é próximo a Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte é uma cidade muito grande, né, 1 milhão de pessoas. Então, isso ajuda também o comércio lá. Mas próximo também a outra região menor, Pará de Minas, mais parecido com o Itabuna, né, assim, a quantidade de pessoas e tal, tamanho da cidade. O sítio fica em um lugar alto, né, 700 metros de altura, mais ou menos, 800. Então era um pouco frio lá também, apesar de ser um clima tropical, né? Parecido com o nosso, mas geralmente é mais frio do que aqui na Bahia, né? E também a parte de chuva, né? O verão tem muito mais pluviosidade do que no inverno, também parecido aqui com a nossa região, né? Lá também é Mata Atlântica e aqui também é Mata Atlântica. Lá no sítio das Mangueiras, ele tinha apenas 5 hectares, né? E desses 5 hectares, 0,5 hectare era a área de produção dele. Então, tinha menos de 1 hectare que ele plantava agrofloresta, né? Como vocês podem ver, né, nessa foto aí, ó, a grande diversidade de coisas plantadas que tem, que ajudava ele, né, a ter uma área pequena de produção que conseguia ter 5 funcionários ali trabalhando para ele. Fora ele também, que é engenheiro agrônomo e também trabalhava, né, em todas as partes lá da roça. Então, ele era da parte de organização, né, e também da parte financeira.
eram três funcionários no campo ali, na produção de hortaliças e do sistema florestal, né? E mais dois funcionários no beneficiamento, que era duas vezes na semana. A comercialização dos produtos eram feitos, né, através de uma CSA, que é uma comunidade que sustenta os agricultores. A gente tem aqui também, né, através da Rede Povos da Mata, uma organização tipo essa, onde Dona Laurita, eu acho que entrou aí, faz parte, né, participa da Rede Povos da Mata, que é muito bom também para a nossa região, né, poder ajudar os agricultores. Então, eles também comercializavam, além da, da CSA, em feiras locais, né, no município pequeno lá mesmo, todo sábado, né, tinha uma feira municipal, muito bem organizada, com música ao vivo, violão. Então era muito interessante, feira, bonita. Também eles tinham feira em Belo Horizonte, né, organizada por uma rede, pela Horta, que eles criaram um site, né? Então, eles, em grupo, criaram um site e começaram a comercializar. Então, além do sítio das Mangueiras, né, que é bom vocês também visitar o Instagram, no YouTube, tem muita coisa ensinando sobre agrofloresta. Eles criaram um grupo com outros agricultores e fazer a comercialização, que é importante também, né? A gente está organizado aqui nessa região para poder realizar esse tipo de comercialização, né? Tem a Rede Povos Amados, que já faz, também tem a certificação participativa, que também tinham. Então, a nossa região também, né, está se organizando para chegar nesse nível aí. E se vocês observarem, né, nessa foto, a diversidade de alimentos que eram feitos daquela pequena área dele. Batata, empim, rúcula, alface, quiabo, coentro, rabanete, jiló, beterraba, berinjela. Era muita coisa que ele conseguia, né, colher nesse sistema. As plantas desse sistema agroflorestal, né, elas imitam a natureza, o funcionamento da natureza, né, tendo estratos e tempos diferentes, não havendo competição entre as plantas, né? A maior variedade de plantas consorciadas ajuda a reduzir as doenças e aumenta também a produtividade, protegendo o solo. Então, é importante que a gente tenha maior biodiversidade, né? Abundância de coisas para proteger o solo, para não se- reduzir, né, a perda de água do solo, soltando coberto, né? Então, é bom que a gente planta coisas juntas. Por exemplo, vai plantar uma roça nova, né, de aipim, de milho, que eu vi vocês falando. A gente fazendo desse jeito aí, a gente consegue plantar junto, ocupar menos espaço e aproveitar mais da área, né? Plantando aipim, o milho, a abóbora, tudo junto. Eu vou estar explicando um pouco mais para vocês. Então, né, como é que a gente faz para conseguir fazer esse tipo de plantio, essas áreas agroflorestais, né? Então, para isso, a gente primeiro tem que fazer a implantação, que seria preparo do solo, né? Análise do solo e o plantio. Depois, dar continuidade, né? Fazendo as renovações das áreas, as colheitas, o beneficiamento, a venda e articulações de produtores para o desenvolvimento da agricultura local, né? Como eu falei, é importante a gente estar trabalhando em conjunto, né? Para poder facilitar e baratear também os custos, como de transporte, né? Pra comercialização, isso é muito bom. No início, né? Lá tinha muitas áreas de pastagem, né? Áreas limpas. Então, a gente fazia limpezas dessa área, né? A roçagem, depois a aragem com o trator. Ele tem um trator próprio lá, bem velhinho, mas que dava conta, né? Ele pagou, acho que 30 mil, em torno de 30 mil, mais ou menos, o trator. E
esse trator trabalhava muito lá na roça, limpando a área e também ajudava na colheita, no transporte, em tudo. Então, para ele, compensou, né, comprar esse trator. Então, como vocês podem ver na foto, né, limpava a área toda e depois iniciava, né, outros preparos. Então, na nossa região, né, temos áreas também de pastagem que a gente tem interesse em recuperar, né, mas também em sistemas agroflorestais, né, em Cabruca, a gente também pode limpar a área, né, derrubar as árvores, né, deixando só as nativas e tal, como na Cabruca, né, ensina, arrumar essa matéria orgânica para poder virar adubo, né, e plantar novas áreas também de SAF. Então, é importante medir a área também, né, do plantio para poder calcular direitinho a quantidade de mudas, né, os valores, a adubação. Depois disso, né, de escolher a área, preparar a área, a gente vai para as escolhas das espécies, das mudas, né? Então, depende, né, de cada produtor. Por exemplo, lá ele tinha a demanda dos clientes, né, das cestas, então ele escolheu a maior diversidade possível para poder estar entregando aos seus clientes. E ele também tinha viveristas, né, próximo para poder comprar as mudas. Então, coisas que eu plantei lá, que eu vi: bananeira, café, citros, cajá, manga, vinagreira, eucalipto, ingá, Gonçalo Alves, que é uma planta também, uma árvore. Aí as hortaliças: alface, brócolis, couve, rabanete, rúcula, cebolinha, salsinha. E, além das mudas, a gente também plantava em sementes, como abacate, jaqueira, cinamono, araucária, sombreiro, batatinha, né? As batatas também plantavam em ramas, né? O milho, crioulo e as estacas de mandioca, que a gente também plantava. As mudas de hortaliça eram adquiridas de um vendedor convencional, né? Então, mesmo sendo uma produção agroecológica, né? É permitido uma quantidade de mudas de viveiros convencionais que também usam agrotóxico, né, Número, nos não está viveiros, pedindo. porque essas mudas são pequenas e vão crescer, né, sem veneno e vai chegar da forma correta para o consumidor. Muitas frutíferas e as árvores eram adquiridas dos agricultores na região, né? Essa troca de sementes é muito bom também, eles faziam sempre. Todas as reuniões de associação, por exemplo, né? Cada agricultor levava um pouco de semente para trocar com os colegas e assim, né, ele conseguiu todas essas plantas. Depois, né, de escolher as plantas, a gente foi organizar os canteiros. Então, para organizar os canteiros, a gente primeiramente marcava, né, com as estacas e passava a linha. Então, o canteiro era uma estaca que media 1 metro, colocava outra estaca, né? E aí, esse espaço no meio vai ser o canteiro. Outro estaca ao lado, né, apenas de 50 centímetros, para ser o caminho, as ruas, né, separando aonde a gente vai passar. Porque mesmo a gente plantando cacau, né, bananeira, a gente trabalha em canteiros, para a gente não ficar pisando naquela parte ali próximo às raízes, né, da planta. Então a gente faz esses caminhos e nesses caminhos a gente também coloca matéria orgânica para proteger o solo. Então as plantas vão estar sempre protegidas ali, não vai ter pisoteio, né? E nessas áreas de canteiros a gente vai adubando ali com matéria orgânica, né? Sempre ficando livre de passos, de pegadas humanas, né? O calcário, a gente também
coloca no canteiro inteiro, né? Depois de fazer o canteiro, levantar, separar as ruas, a gente colocava o calcário. O calcário, a recomendação é 1/3 de 2 toneladas, que é a recomendação normal, né? De 2 toneladas por hectare. Já Ana Primavera, né, a agroecóloga, que criou sobre produção tropical, né, as outras técnicas diferentes das convencionais, recomenda 1/3, né, porque aqui, por ser área tropical, acaba que é decomposto mais rápido, né, os minerais todos, então a gente não precisa tanto de calcário quanto em locais temperados. E geralmente os nossos solos, né, têm o pH mais adequado. De 5 a 6,5 é o melhor pH para cacau, né? Então, a gente não precisa adubar muito com o calcário. E além do calcário, a gente utilizava o esterco, que era 5 carrinhos de mão a cada 5 metros de canteiro, né? Então, cada passo, cada 5 passos, a gente deixava um carrinho de mão já de esterco. E além do esterco, eu colocava fosfato natural, que é o pó de rocha, né? E a gente costuma conhecer hoje em dia. Então, esses são adubos, né, naturais. Pó de rocha, o esterco, o calcário, que é bem-vindo, né, na agricultura agroecológica também. Então, depois, né, preparo dos canteiros, era incorporado os adubos, né, com um mini trator, né, também alguns conhecidos como tobata, muito bom para produção, né, de hortaliças e em geral. Ele utiliza as enxadas rotativas, quebrando assim os torrões, né, que eram deixados pelo trator quando foi feito a aragem e gradagem. Então depois, né, como eu falei, de adicionar todo esse material no solo, era feito o plantio das mudas. Então, as mudas eram plantadas primeiras, né, porque tem que abrir as covas, ou os berços, né, de 40 centímetros, 40 por 40, e aí a gente plantava primeiro as mudas. Então, depois de plantar as mudas, a gente cobria todo o canteiro, né, com um capim que foi roçado, como mostrei naquela imagem lá do trator, né? A área era toda de capim. Todo o capim que foi limpo foi colocado em cima de lona e juntado em um local. Depois que juntou, né, fez todo o preparo do solo, esse capim foi retornado todo para aquela área lá que foi retirada, né? Então, cobria a área toda com capim, separando os canteiros e as ruas, e nas ruas colocavam troncos de árvores, né, para a gente poder caminhar sobre os troncos de árvores, que vai acelerar no processo de decomposição, os troncos de árvores, quando a gente caminha por cima, né? E isso ajuda também na produção de adubo. Então, depois de cobrir todo o solo, né, com a folha, a gente abria pequenos buracos, né, entre a palhagem para plantar as mudas de hortaliças, como você vê nessa imagem aí, uma muda de alface toda em volta, né, das folhas, parecendo um ninho de passarinho, né, muito idêntico ao ninho de passarinho. Então, isso protege, né, a hortaliça e ainda protege o solo também por conta da perda de água, né? A chuva também, quando cai diretamente na terra, ela tem um impacto muito maior de quando cai em cima da folha, né? Para depois atingir a terra. E as sementes, o plantio de sementes, a gente chama de muvuca também, onde mistura várias sementes, faz um bolo assim de terra e planta juntas, né? E ali vai nascer um monte de plantas juntas, né?
E com o tempo elas vão se desenvolvendo e a própria natureza, né, vai selecionando as plantas e futuramente a gente, ser humano, faz uma seleção. E isso vai fazer parte do manejo, né, e vai ajudar também na adubação, né, na parte de matéria orgânica. A gente sempre vai estar manejando, né, retirando árvores, deixando uma ou outra para estar melhorando na adubação também. E depois, né, foi colocado irrigação. Aí a área, foto, né, da área final lá, ó, vocês podem ver atrás como é o pasto, né? E essa foto aí, tudo coberto de capim e tudo plantado também. Então é utilizar irrigação, né? É muito bom a irrigação, se a gente puder utilizar. Irrigação beneficia muito as mudas, né? E mesmo usando irrigação, né, por ser um sistema agroflorestal em Mata Atlântica, a gente acaba utilizando menos água também, né? Então, isso é benéfico também para irrigação, né, pois acaba usando menos água do que nos sistemas convencionais. Depois, né, do plantio, vem a parte de colheita, né? Então, a colheita era feita 2 vezes na semana, pela manhã, todas as quartas e quinta, para poder comercializar, né? E foi observado que as folhosas, né, ela tinha facilidade ali de perder água, de secar, então era utilizado panos para cobrir as hortaliças, né, por todo o tempo até a hora que ela ia lavar ali, limpar, ela era mantida embaixo de cobertas úmidas. E a parte do beneficiamento, né, era feita à tarde, na lavagem e pesagem das plantas. Depois eram embalados em redinhas, né, algumas, ou então em gominha na borrachinha mesmo, e separado de acordo aos mercados. Como eu falei, né, tinha as cestas de CSA e tinha as feiras. Então, para as cestas, né, era preparado todas as cestas, então cada cesta ia com 11 itens, né, todos pesadinhos e limpos. A comercialização, né, depois da colheita vai para a comercialização. CSA, que é a Comunidade que Sustenta a Agricultura, é a forma de economia em atuação conjunta entre os agricultores e consumidores, né? Porque os consumidores pagam assinatura para os produtores, né? Então, por mês eles pagam um valor e recebem toda semana uma cesta de itens, né? Então, era muito bom para o produtor, né? Que recebe antecipado todo mês, através de uma mensalidade. E muito bom também para o cliente, né, que recebia uma cesta variada de itens agroecológicos, sim, agrotóxicos, né? E o CSA também contava com a rede de apoio, né? Então tinha assistência técnica, tudo através do CSA, pago pelo CSA também. Já parte do grupo Rede pela Horta, né, que eu falei, que eles idealizado para valorizar o pequeno agricultor, consumindo localmente, né? E é muito importante também saber de onde você está consumindo o produto. Isso eles valorizam, né? O cliente. E estimular a produção em pequena escala. Então, é muito parecido também com a rede de povos na mata, né? Aqui, que trabalham a comercialização, né, em rede, através da internet, de feiras. E é muito bom a gente ter essas parcerias, né? Tanto como cooperativas também. É importante que a gente tenha assistência técnica, comercialização, né? Então, para a montagem, né, dos consórcios, como é que esse foi escolhido, né? O preparo de cada canteiro, como é que a gente consegue.
fazer a seleção dessas plantas, né? Identificar qual planta que a gente vai usar em cada canteiro. Então, o planejamento é feito a partir, né, dos princípios da sucessão, estratificação da biodiversidade, né, essa observação, onde as plantas crescem juntas, sem atrapalhar as outras, diminuindo o ataque de plantas. Então, a sucessão é de acordo com o tempo, né, aqui, de 0 a 1 ano, de 1 ano a 5 anos e de 5 anos a 20 anos. Então, esse aqui é a sucessão, né? Que são as plantas placenta, pioneiras, secundárias e clímax. E já aqui os estratos, né? Nessa outra vertical aqui, onde temos os estratos emergentes, que são as plantas que têm um crescimento retilíneo, né? E rápido, e são essas, são menos plantas, né? Já que elas são maiores. Já tem o extrato alto, né? Ficam abaixo dessas emergentes. O médio fica abaixo das altas e o baixo é o que ocupa o maior espaço, né, da Terra, ficam abaixo de todos. Então, no primeiro ano, a gente planta o milho, por exemplo, para ser uma planta emergente, porque no início o milho vai crescer logo, né, e vai ocupar o espaço mais alto daquele sistema. O extrato alto, depois, por exemplo, pode ser o brócolis, né? Inicialmente até 60 dias, 90 dias. Depois, a mandioca pode ser o extrato alto também, né? Até 1 ano, porque quando chegar 1 ano, a mandioca vai estar alto, né? Mais abaixo do milho ainda também. E abaixo do brócolis, do alface, por exemplo, a gente pode ter rúcula, salsinha, rabanete. No mais baixo, né? São as plantas que a gente tem um menor espaçamento para ocupar o maior espaço do solo, como os capins, né? A gente pode colocar rabanete, cenoura, gengibre. Então, depois de 1 ano a 5 anos, né, a gente vai ter um novo ciclo de plantas, emergente, do extrato alto, extrato médio, extrato baixo. Então, a gente já plantou, por exemplo, mamão, mas o mamão ele só vai se envolver depois de 1 ano, 2 anos, né? Então, ele vai ser o emergente ali. Eucalipto também é uma planta emergente. A banana, né, com 5 anos dentro desse sistema já vai estar no extrato alto, não vai estar mais no extrato emergente, né? E depois vai ter abacaxi no extrato médio e por último abóbora, feijão, né? São plantas mais rasteiras, batata também vai continuar no sistema, né? E nos sistemas mais preparados, né, com mais tempo, mais parecido com os nossos, a gente também consegue ter, né, no extrato emergente, árvores muito altas, como cedro, mogno, palmeiras. No extrato alto, a gente consegue observar jaqueira, né, manga, abacate, vivendo junto, né, com essas plantas. E também, mais abaixo ainda da jaqueira, tem outras plantas como jabuticaba, cerola, pitanga, cambuci, carambola. E abaixo ainda dessas, a gente consegue observar o cacau, né, principalmente, mas também temos café, guaraná, que pode estar sendo plantado, né, nesse extrato baixo, quando tiver áreas, né, como as nossas, cabrucas, que já são áreas de muitos anos, né, de sistema agroflorestais. Os consórcios, né, eram feitos em módulos, né, que era composto por 5 canteiros. Vocês podem visualizar na imagem aqui, onde tinham 2 canteiros de árvores no canto. Aqui, ó, eram plantadas as árvores. E outros 3 canteiros entre eles, né, onde eram plantadas hortaliças, aipim, milho, todas as outras plantas. Então, ficou um espaçamento aqui de 5 metros entre linhas, né?
e de 3 metros entre plantas, por exemplo, a bananeira. E os canteiros, né, como eu falei, de 1 metro, né, mais 50 centímetros de rua, e juntando todos os canteiros daria 5 metros. Então, isso aqui ó, pode variar, né, esses canteiros, esse espaçamento, a depender do que a gente vai plantar, porque, por exemplo, se a gente for plantar cacau, em nossos sistemas aqui, né, a gente pode plantar mais adensado, fazer, em vez de 5 canteiros, fazer 3 canteiros só, né? E plantar 2 linhas de árvores e 1 linha de hortaliças, né? Aipim, abacaxi, essas outras coisas. Lá ele usava esse espaçamento maior porque ele plantava mais hortaliças, né? E ele queria aproveitar então, mais áreas de sol para poder plantar mais hortaliças, que era o foco dele. Então, vai depender do foco. Se a pessoa quiser plantar frutífera, né, mognos, então vai depender da cultura e vai variar o espaçamento. Então, eu vou estar passando aqui, né, como que a gente conseguia unir todas essas plantas, né, nesses canteiros. Como é que tanta planta e plantava tudo junto? Porque a gente usa o mesmo espaçamento da agronomia, o espaçamento que vem até nas sementes, nos pacotinhos de semente, mas a gente utiliza o consórcio colocando uma planta entre a outra. Por exemplo, se o espaçamento de alface é 0,6 centímetros, né? E o de couve também é o mesmo espaçamento, então entre uma linha de alface e outra eu coloco uma linha de couve. E eles vão ficar certinho o espaçamento convencional. O couve também vai estar a 60 centímetros de distância do outro couve, entendeu? E eles vão ocupar estratos diferentes, né? O couve vai ser mais emergente e o alface vai ficar no extrato alto. E com o tempo, né, esse alface vai sair também do sistema, sobrando só o couve, né, e outras coisas também que já terão vindo por baixo. Aí, por exemplo, essa mesma alface, né, depois de 3 meses já não vai existir mais naquele sistema. Então é aí que o aipim vai crescer mais, né, e vai tomando conta dos estratos altos e emergentes e gerando assim, né, melhor cobertura do solo também consegue aproveitar toda a área, né, aproveitando melhor o espaço. Então, como eu falei, né, no caso das bananas, o espaçamento foi de 4 por 5, então, a cada bananeira, né? Entre as bananeiras tinha café, né? Então, tinham vários, a cada 1 metro tinha um café, né? Então, a cada 4 bananas, a cada uma banana a gente tinha 4 pés de café entre elas. Também era plantado junto eucalipto, né? Que vai ser do extrato emergente. E esse eucalipto era utilizado muito para matéria orgânica. Então, a gente triturava esse eucalipto e cobria todo o solo, né? Como vocês podem ver nessa imagem, então, o solo está coberto, feito os ninhos, né? Só para plantar as mudas. E ingá, que era uma frutífera também, né? Que vai ocupar o extrato alto no futuro, mas no início ela vai estar ali no extrato baixo, aproveitando a sombra, né? Das outras plantas. E a araucária, que é uma árvore nobre, né? É uma castanha do Paraná, também conhecido, pinhão, né? O pessoal no Paraná come muito esse pinhão. É uma árvore mais de clima frio, né? Mas aqui a gente tem outras nativas, né, que a gente pode estar utilizando, como jequitibá, vinhático, saranduba, árvores de lei, né, que são árvores emergentes e que vai demorar, né, por muitos anos para poder ser aproveitadas. E também, né, entre uma banana e outra também tinha sempre ou um citros, né, uma pitanga ou uma goiaba, que era o mesmo espaçamento, entendeu? Então, no meio, entre uma banana e outra, tinha outra frutífera. Já o abacaxi,
ele fica nos canteiros junto com as hortaliças. Então, vários abacaxis, né? Cada 1 metro tem um abacaxi, e junto com os alface, o couve e o rabanete. Nessa foto aqui, ó, essa primeira imagem aqui é um café, uma muda de café que está marcada assim em vermelho. O eucalipto, essa outra mudinha aqui, ó. Então, aqui tem um café, aqui tem um eucalipto. Eles vão viver, né, em espaços e idades diferentes, então um não vai atrapalhar o outro. Aqui entre eles também foi plantada alface, porque vai demorar muito tempo, né, para essas árvores ocuparem o espaço. Então também foi plantada hortaliça juntos. O couve está aqui, ó, entre um alface e o outro, sempre vai ter um couve. Aqui é um alface, um couve, um alface. E aqui outro couve, outro alface. Sempre assim. E o rabanete está aqui, ó, entre o alface e o couve. E ele, por ser uma planta do extrato baixo, né? Então, o espaçamento entre plantas fica menor de 20 centímetros. Então, tem bastante rabanete nesse plantio aqui. E agora eu vou mostrar alguns exemplos, né, para vocês de consórcios que foram feitos lá. Aqui, ó, é uma muda de eucalipto, né? Vocês podem ver melhor agora nessa foto, junto com as hortaliças. Rabanete aqui. Aqui uma laranjeira, tá vendo? Junto com as hortaliças. Noni também junto com as hortaliças, porque as hortaliças são as plantas pioneiras, né? Que vai preparar o solo para essas árvores futuramente produzir frutas. Aqui é uma área com abacaxi, né? Você pode observar bastante capim aqui, ó, sobre o solo, né? Protegendo todo o solo. E nossas florestas, né? Acabam ficando assim naturalmente. Com o tempo, né? As folhas caem, né? O capim, a gente vai roçando o capim. Então, a gente tem que manter o solo assim coberto mesmo, né? Para poder o solo ter um melhor resultado. Então, não é necessário a gente limpar todo o capim, as nossas rotas, as folhas, né? Deixar na terra, porque isso vai ser pior para a nossa terra. A terra tem que estar coberta para proteger da chuva, né? E também mantendo mais umidade para poder os micro-organismos também, que são essenciais, né? As minhocas, as bactérias, fungos, na decomposição, fortalecer esse sistema e liberar os melhores nutrientes para as plantas, né? De forma livre. Então, aqui, ó, vários abacaxis no meio, né? E junto do abacaxi tem também outras plantas. Aqui, provavelmente, uma frutífera, uma laranjeira também. E várias hortaliças também aqui junto com os abacaxis. Ó. No cantinho aqui são mudas de hortaliças, de alface. E aqui, junto com a aipim, também a gente tem mandioca, que futuramente, né, vai estar ocupando essa área aqui, depois do abacaxi. O abacaxi dura 6 meses, por exemplo, né? Já o aipim vai demorar 1 ano. E aí, o aipim você pode também ir atrasando ele, né? Você vai tirando as folhas, né? Mantendo ele mais baixo ali, para poder atrasar ele também um pouco, para poder aproveitar mais o abacaxi, por exemplo, outra coisa que você precisa. Aqui, ó, um ingá também, né? A gente vê árvores grandes, né? Sendo plantadas em consórcio com hortaliças. Aqui é a araucária, que eu falei, um pinhão. Uma goiabeira também, né? Aquele sistema junto com o abacaxi. Também outros tipos de consórcio, né? Que pode ser pensado com cenoura, pimentão, milho, mandioca e abacaxi. Então, a gente consegue observar aqui um abacaxi,
aqui no B um pimentão, outro pimentão aqui, outro abacaxi. E nessas linhas assim, ó, que está aqui na terra, aqui foi plantada a cenoura. Então, todas essas linhas aqui vai ter cenoura, né? Porque a cenoura foi plantada em semente e elas vão crescer aqui nessas linhas, né? Tendo assim uma boa profundidade de solo, né? Já que está feito em canteiros para ter um bom desenvolvimento. E com o, a- o ajuda, né, do capim e das outras plantas, o solo vai ficar melhor, né? Para o crescimento das cenouras também vai dar cenouras excelentes aqui, seguramente. E também tem mandioca, né? Entre eles aqui também, ó, as mudinhas. Aqui nessa outra foto, né, dá para ver melhor. Aqui, ó, uma estaca de mandioca aqui e outra cá. Faz um plantio cruzado das manivas, né, para poder aproveitar também o melhor espaço. Alho, né, em vez de cenoura, né, nesse outro canteiro aqui foi plantado alho e cebola. Então, como eles têm o mesmo espaçamento, né, aqui vai ter uma cebola, aqui um alho, aqui uma cebola, aqui um alho, né? Você usa o mesmo espaçamento convencional, mas intercalando as plantas, fazendo assim, utilizar melhor o espaço, né? Aqui tem mais exemplo também de beterraba e cebolinha, a mesma coisa, né? Uma beterraba aqui, uma cebolinha aqui, uma beterraba aqui, uma cebolinha aqui. Fazendo o consórcio de várias plantas, né? Melhorando aqui o solo. E agora, né, um, um estudo que eu realizei lá também, no sítio das Mangueiras, né, foi sobre o cálculo de custo, né, de produção e também sobre lucratividade, né, se seria viável, né, iniciar um plantio do zero, comprar equipamentos e fazer agrofloresta, né? Então, aproveitei os dados lá da fazenda, né, para poder calcular esses dados. Então, lá nas operações mecanizadas, né, como ele já tinha o trator, ele utilizou combustível, os lubrificantes e mais outra hora a máquina, né, pagou também para outra pessoa usar lá um trator também de subsolagem, né, como mostrei na foto. Então foi calculado isso aqui também. E operações manuais, né? São os maiores gastos, geralmente, né, nas nossas produções, que é a mão de obra. Então, ele tinha lá 5 funcionários, né, meio período, nenhum funcionário era período inteiro. Então, em um ano inteiro, ele gastou R$ 18.000 com os funcionários, né, calculando aqui o valor da diária de R$ 70 na época, né, porque foi há 8 anos atrás já, mais ou menos, que eu fiz isso. Então, hoje vai estar um pouco mais caro, né? E os gastos, né, que ele teve com as mudas, as sementes, os adubos naturais, né, foi de R$ 23.000. Aqui eu calculei, né, somei todos os gastos, coloquei mais alguns gastos também, como remuneração da terra, juros de custeio, né, se esse dinheiro tivesse investido, quanto é que teria ganhado. Então, tem que calcular isso também nas despesas, e foi chegado no valor total de R$ 47.000. Desse custo total, com operações maquinárias, né, foi 4%, operações manuais, né, que eu falei que geralmente é o mais caro. Nesse não foi, também por conta do trator e outros equipamentos.
mas você vê que muita parte, né, é mão de obra. E 49% foi gasto com os equipamentos, as mudas, né, irrigação, toda essa parte de investimento. E o custo total. E também eu tive a oportunidade, ele me passou também os dados das vendas, né, da comercialização. Então, ele conseguiu comercializar pela rede, né, que é a parte da internet e feiras em BH, R$ 15.000. Pelo CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura, foi o que ele teve mais resultado, né? Então, a gente vê a importância de termos aqui também em nossas regiões coisas assim, desse tipo, né? Onde as pessoas pagam por assinatura, né? Pagam antecipado pelo produto, valorizando assim, o produtor. E mesmo se o produtor, né, tiver algum imprevisto, de chuva, alguma coisa, ele vai entender, né, e vai aguardar que o produtor, na próxima semana, ou algo do tipo, né? Então, tem essa relação, né, melhor com o cliente, né, criando essas comunidades. O valor com feira também, que toda semana, né, a feira local que ele participava, também é muito bom para o agricultor, né? Toda semana ele tem dinheiro em caixa, isso ajuda também o agricultor. E aqui são alguns mercados, né, que ele entregava produtos também, BH, Casa Horta, João de Barro, algumas mudas de banana também que ele comercializou, né? E alguns produtos que o pessoal chegava lá no sítio para comprar, totalizando um total de R$ 66.000, né? Em um ano isso aqui. Então, né, é possível, através desse, desse estudo, né, observar que houve uma receita líquida, né, de uma porcentagem alta, né, de 30% de valorização do seu dinheiro. Então, constatou, né, que é bom e você consegue, em um ano, né, já retirar o investimento que foi feito na área. Fora, né, as outras plantas que vão vir ainda para gerar mais renda. Então, o sistema agroflorestais sucessionais, né, são muito importantes para nós, devido aos benefícios sociais e econômicos, né, que eu falei, e por trabalhar junto com outras plantas, né, melhora a produção, aumenta a produtividade, e esse sistema já é comprovado, né, que produz lucratividade. Porém, é necessário ainda mais estímulos, né, dos nossos governos, tanto em financiamentos, no Pronaf, né, a gente ainda vê grande dificuldade da gente conseguir o Pronaf em valores assim mais altos, né, para investir em agrofloresta. Existem os programas, né, mas a gente muitas vezes não consegue ter acesso. Então, é preciso ainda, né, melhorar bastante nisso para a gente conseguir recuperar nossos solos e reflorestar, né, mais, cada vez mais. Então, obrigado pela atenção. Falei muito aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Se ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar para mim agora e futuramente também, né, nos atendimentos que a Copesa vai estar realizando com vocês aí. Quem tiver dúvida, viu, meninas? Matheus, se puder colocar a lista no chat, já tem? Não, ainda não. Vou estar criando aqui um formulário. Está aberto para perguntas, viu?
Puderem abrir a câmera também um pouquinho para a gente fazer um print bonito. E aí, dona Marta, a senhora que está plantando aipim, o que é que achou? Vai fazer assim agora?